E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre hacks. Dentro desse conjunto de mundo de Generative AI, provavelmente você já deve ter se perguntando: caraca velho, eu fiz uma pergunta muito específica pro LLM, pro chat GPT, pro Gemini, seja qual for, e ele simplesmente alucinou na resposta, ou melhor, não soube te responder. Isso aqui cai justamente num conjunto de limitações que os LLMs têm hoje em dia, né? E dentro desse conjunto, a gente tem explorado basicamente técnicas que a gente consiga passar algum contexto específico para o LLM, alguma regra para que ele consiga responder o que você justamente precisa, seja de política da sua empresa, seja de algum livro que você está escrevendo e você quer basicamente, ou melhor, de algum livro que você está lendo, e você quer justamente pegar algumas informações específicas daquele livro, naquela página X, o que ela está dizendo, o que ele está dizendo, e conseguir tirar alguns insights em cima disso, beleza? Basicamente, como a gente resolve isso? A gente resolve isso utilizando hacks, beleza? Quando eu falo exatamente que os LLMs eles têm algumas limitações, o objetivo aqui é tentar entender um pouquinho do que são essas limitações. Hoje eu vou tentar linkar basicamente 3 dessas limitações, beleza? Uma delas, que é basicamente o corte de conhecimento, tem um nome legal para isso, na verdade tudo em inglês parece cool, né? Que é Acknowledge Cut Off. Oh, que legal, né? Mas aqui basicamente a gente tem o nosso corte de conhecimento, que é basicamente o quê? Todo LLM que é treinado, ele tem um conjunto de dados pela qual foi passado para ele, beleza? E esse conjunto de dados é o conhecimento que ele vai deter, na verdade, para conseguir responder as perguntas que você passa para ele. Se tiver algum evento, na verdade, mudou alguma coisa, sei lá, por exemplo, coisa que está em vigor no momento que eu estou gravando esse vídeo, mudou, por exemplo, a taxa do IOF. Pô, no dia seguinte, existe uma grande probabilidade do modelo que você trabalha não saber. E como é que ele vai conseguir fazer isso? Como é que ele vai conseguir pegar, basicamente, esse dado novo? Aí que a gente justamente entra com os hacks. Então, quando a gente fala sobre isso, qual é o nosso a nossa segunda limitação aqui? A nossa segunda limitação, basicamente, nada mais é que são o quê? A falta de contexto específico. O que eu estou querendo dizer aqui nada mais é o quê? Que é aquele conhecimento específico que diz sobre a regra do seu negócio. Por exemplo, a regra do, sei lá, o teu TCC, por exemplo. Ele não vai saber nada, porque é uma coisa nova, ele nunca viu isso na vida, né? Uma coisa que eu justamente estou falando aqui é o corte de conhecimento. Vamos supor, aí eu acho que é legal até desenhar. Quando a gente fala de corte de conhecimento, vamos supor que a gente pintou tudo isso daqui, e esse daqui basicamente é o dataset geral, né, que eu treinei o meu LLM, de certa forma, né? Vamos colocar aqui LLM em dataset, beleza? O que é o corte de conhecimento? Vamos supor que, na verdade, isso aqui é o dataset como conjunto como um todo, mas o que eu utilizarei, basicamente, para treinamento, ele vai parar aqui, beleza? Ele para exatamente aqui. O que acontece com o resto? Essa parte daqui, ele não conhece, ele não sabe exatamente o que é, correto? Só que isso aqui é que a gente chama basicamente de corte de conhecimento. E quando eu falo de falta de contexto específico, em relação a um evento que acabou de acontecer, tal como eu estava explicando sobre a questão do IOF e tal, que eu acabei misturando um pouquinho dos dois, e é só para separar. Um é a base de conhecimento, na verdade, e o outro nada mais é que é o conjunto de dados pela qual ele foi treinado. Aqui a gente está falando de uma base de conhecimento específico. Por exemplo, teu CCC é alguma regra justamente, o teu TCC ou alguma regra justamente da sua empresa, por exemplo. E o outro que a gente justamente acaba encarando dentro desse mundinho de IAs generativas, nada mais é que são as alucinações do LLM. Por não saber, ela acaba justamente inventando um fato que não existe. Quantas das vezes a gente não caiu uma fake news, o cara inventa simplesmente um link que não existe e a gente passa a acreditar e fala: caraca, velho, parece que faz sentido isso daqui, porque justamente ele fez as conexões, olhou o contexto como um todo do que ele precisava responder e passou para você, e a pessoa passou para frente. Isso é uma verificação nata, né? Bom, feito isso, o que a gente justamente vai tentar explorar aqui? Existe um cara que tá, na verdade, já está se tornando, já começaram a se criar partners para cima dele, que são justamente esses carinhas chamados RAGs, né?
E aqui eu vou tentar explicar basicamente o que é esse RAG. Para explicar exatamente o que é um RAG, eu queria fazer aqui alguma analogia, e provavelmente você que é estudante ou, sei lá, tá aí no mundo das certificações também dentro da nossa área, eu quero que você pense que você é um aluno que está prestes a fazer exatamente uma prova, né? Bom, você é um aluno, está fazendo uma prova aqui, eu vou tentar desenhar um aluno aqui de qualquer jeito, vamos ver se isso funciona, parece que está funcionando. Só que esse cara daqui, ele basicamente foi colocado para ele que ele vai ter que fazer uma prova, né? Nossa prova aqui, entre parênteses, teste, beleza? Só que existem algumas condições. Você pode fazer uma prova com conhecimento basicamente do que você tem. É um conhecimento prévio. Vamos colocar aqui como se fosse um LLM normal. Vamos pensar que você é um LLM normal, né? Só que existe um segundo aluno que dentro da regra dele ele pode fazer uma prova justamente o quê? Com consulta, correto? Basicamente, o que você está mitigando aqui? Esse aluno que está aqui, ele pode fazer algumas coisas. Ele pode esquecer, correto? Ele pode alucinar, que é justamente, por exemplo, inventar um fato que não existe. Ele pode justamente meio que confundir respostas, né? Confundir respostas. E um monte de coisa, por exemplo. Agora, quando você vai para o segundo aluno aqui, para o nosso aluno 1 e o nosso aluno 2, aqui acontece justamente o quê? Putz, ele já tem um contexto prévio, por exemplo, sobre o livro ou sobre a matéria, ele já pode, por exemplo, fazer essa prova com consulta. Então, existem poucas probabilidades de que ele pode, de fato, se confundir ou não, né? Ele basicamente faz uma prova com consulta aqui, né? Entre aspas. Prova com consulta. Não sei se eu consegui explicar, mas basicamente seria isso daqui, tá? Enquanto esse aqui, com conhecimento prévio, já pré-selecionado, ele de fato pode até fazer a prova, mas corre um grande risco de errar e cometer erros, na verdade, no sentido de confundir resposta, alucinar e inventar uma resposta que não existe, ou simplesmente esquecer. Esse cara daqui, esse nosso segundo aluno aqui, ele justamente já tem meio que esse conhecimento já foi dado, ele simplesmente pode fazer a prova e abrir o livrinho e falar, putz, achei a resposta, deixa eu passar para você, deixa eu passar para frente, melhor deixa eu preencher aqui a minha pergunta, né? Basicamente, esse aqui seria o mecanismo. A gente fazendo meio que um recapzinho, você basicamente vai entender o quê? Putz, que existem algumas limitações, né? O corte de conhecimento em si, a falta de contexto específico e alucinações. E aqui um conjunto basicamente do que eu acabei explicando, aqui é uma funcionalidade em si de como funciona um RAG, ou melhor, um LLM normal, mais, né, com um LLM utilizando o RAG. Beleza? Bom, o nosso próximo passo aqui eu vou tentar meio que entrar mais dentro de um contexto técnico para a gente conseguir entender como funciona a indexação, o que é chunks, o que é embeddings em si, o que esse cara tá fazendo para conseguir organizar todas essas informações. Para a gente entender exatamente como o RAG funciona no seu estado da arte, eu gostaria de dividir basicamente ele em duas fases, tá? Uma que é a fase 1, que a gente chama a fase de indexação, e a gente tem a fase 2, que é justamente a fase que a gente chama de recuperação, beleza? Recuperação. Bom, tendo essas duas fases aqui, eu vou tentar trazendo um contexto mais de fluxograma, porque eu acho que fica muito mais fácil. Eu sei que tem desenhos e desenhos que você conseguiria basicamente pegar aí, mas eu não queria perder um pouquinho da linha do nosso raciocínio, basicamente do aluno que tem a cola na mão para conseguir basicamente passar numa prova, tá? Bom, pensa da seguinte forma: a indexação nada mais é como se você tivesse a preparar a cola para que você pudesse usar, né? Seria basicamente o conhecimento que você está carregando para você fazer a prova com consulta, né? Só que em cima disso, existem alguns steps que você precisa fazer para conseguir atingir basicamente isso, né? Primeiro o quê? Você precisa carregar basicamente esse livro, né? Você precisa carregar, quando eu falo, é meio que pegar esse conhecimento, por exemplo,
carregamos os dados, eu vou colocar aqui entre aspas, porque eu acho que fica melhor, por exemplo, seja em PDF, seja em TXT, seja, não pode ser um livro físico, porque a gente está falando de sistemas, tá? Mas, bom, visto que você tem aqui, basicamente, o seu dado carregado, né, podemos assim dizer, você concorda comigo que se a gente passar, basicamente, um livro de 500 e tal páginas para um LLM, ele corre um grande risco de se perder também? Porque é muito dado, você concorda? Porque se você passar de uma forma bruta, ele pode simplesmente pegar qualquer coisa. Ele vai usar o contexto porque vai falar, putz, cara, que eu fiz uma busca aqui, é longo pra caramba, tá custando caro e não faz sentido pra mim, tá? Não faz sentido pra mim, é uma forma pejorativa, tá? Mas bom, só que dentro disso, existe um mecanismo dentro dentro do sistema RAG que ele vai pegar esse seu livrinho e ele vai dividir em bloquinhos, né, em chunks, que a gente chama. Que é basicamente você pegar um dado, né, por exemplo, um data frame de, sei lá, de 10 linhas, você divide, a cada data frame você cria um data frame com 2 linhas e assim vai até completar as 10, por exemplo. É basicamente dividir em pequenos pedaços. Então, o segundo ponto aqui do nosso fluxograma, podemos assim dizer, dentro de um sistema RAG, o que a gente vai precisar fazer é o quê? Fazer os chunks, né? Que é dividir basicamente o seu livro em pequenos pedaços. Bom, feito isso, o que a gente precisa fazer? Existe um cara que aí a gente vai começar a entender basicamente a parte matemática em si. Para quem já trabalha com machine learning em alguns aspectos, vai entender quando eu falo sobre embeddings, né? Embeddings nada mais é como se você pudesse pegar o seu dado, né, o seu texto, e transformar ele dentro de um contexto de vetores, né, que representa basicamente como se fosse um significado semântico em relação ao texto que você acabou de converter. Após justamente a gente dividir, fazer os chunks, o que a gente vai precisar fazer agora é justamente criar o quê? Os nossos embeddings, né? A gente vai chegar aqui, vamos criar os embeddings que eu acabei de explicar. Embeddings. Eu nunca sei como escrever esse negócio. Embeddings. Embeddings. Acho que é assim, tá? Nada mais é que a forma da gente conseguir vetorizar um texto. Vetorizar um texto. Beleza, uma explicação chula aqui, tá? Bom, feito isso, qual a parte que a gente vai precisar fazer agora? Bom, a gente precisa armazenar esse cara em algum canto. Armazenar essa vetorização em algum banco de dados vetorizado. Para o nosso exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente vai utilizar o ChromaDB, beleza? Bom, feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai colocar esse cara dentro de um Vector Store. Que no nosso caso vai ser basicamente um MongoDB não, vai ser um ChromaDB aqui no nosso exemplo, beleza? Bom, tudo isso faz parte da primeira fase que eu estava chamando aqui de quê? Da fase de indexação, beleza? Qual a segunda fase? A segunda fase é justamente o quê? A fase da recuperação. É a fase onde de fato vai acontecer a busca desse conteúdo em cima, basicamente, do livro, ou melhor, do texto que você acabou salvando aqui. Nessa fase, que é a fase basicamente da recuperação que a gente está chamando, aqui basicamente o nosso usuário, ou melhor, o nosso querido aluno, ele vai começar a fazer algumas perguntas. Por exemplo, sei lá, o que é um átomo, por exemplo? O que é um átomo? Beleza? Bom, ele vai chegar aqui e basicamente vai perguntar o que é um átomo em cima desse cara. Só que dentro do mecanismo de um sistema RAG, o que ele vai fazer? Qual é a primeira coisa? Ele vai justamente buscar isso dentro dos seus documentos, né? Dentro do seu livro, né? Então o que ele vai fazer nada mais é o seguinte: ele vai chegar lá dentro dos seus livros e vai perguntar, putz, qual é a coisa que se aproxima mais disso daqui, de um átomo, né? Ou melhor, qual é o texto que a gente tem o mais próximo sobre a definição de um átomo? Então ele vai lá e vai fazer essa busca, né? Exatamente aqui, ele vai buscar o quê? Os documentos necessários. Só que lembra que na definição eu falei, putz, caraca, ele nada mais é que um sistema vetorizado, então ele vai se utilizar desse mesmo mecanismo para tentar achar os mais próximos e fazer esse sync e retornar para você, beleza? Bom, feito isso,
Existe um outro step que a gente chama aqui, que eu estou chamando basicamente de aumentar o seu prompt, né? Nada mais é que o quê? O sistema em si como um todo, o sistema RAG, ele vai criar um novo, como eu posso dizer? Ele vai criar um novo prompt, né? Uma nova pergunta, né? para interna em si, utilizando o LLM, que com base no contexto que você passou, ele vai tentar encontrar os pedaços, ou melhor, os textos que dizem o que você procura. Por exemplo, textos em relação ao que é o átomo, né? Bom, bora para a prática aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é justamente criar basicamente um arquivo chamado contexto.txt. Esse daqui ele vai representar basicamente o nosso livro. A gente vai ser um pouquinho do nosso exemplo, que a gente já estava, tá? Para ser um pouquinho mais rápido. Basicamente aqui, qual vai ser o nosso cenário? É tentar fazer algumas perguntas em relação a algum serviço que precisa de cancelamento, saber tipo questão de isenção, né? De multa, por exemplo. Então, basicamente será dentro desse contexto, cobrança no geral, beleza? Feito isso, o nosso segundo passo é justamente fazer o quê? Criar o nosso arquivo de requirements.txt, né? Que é o nosso arquivo que a gente vai tentar utilizar para conseguir instalar basicamente a nossa biblioteca requirements.txt. Eu não vou instalar nada aqui, porque na verdade eu já criei a minha env e ela já está pronta, tá? Para a gente não ter que perder muito tempo. Bom, feita a criação do nosso requirements, a gente vai justamente tentar mesclar, ou melhor, exemplificar aqui o que a gente está fazendo dentro do nosso códigozinho, tá? Bom, feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é, se você trabalhar com Python, nada mais é o que a gente vai utilizar basicamente algumas bibliotecas aqui, né, que é em relação ao LangChain, né, o Text Loader, o Character Splitter, né, parte em si do que a gente entende sobre o Chunks e tal. O ChromaDB, basicamente, para conseguir fazer o split, ou melhor, fazer o store, né, desse contexto aqui que a gente tem, que é o nosso livrinho, e a OpenAI como um todo, para a gente conseguir utilizar o LLM e a parte do Retriever, beleza? Bom, primeira coisa, ou melhor, segunda coisa que a gente vai precisar fazer aqui, nada mais é o que? Importar basicamente a nossa chave da OpenAI. No vídeo passado, eu comi bola e mostrei a minha chave aqui. Mas, bom, agora já não, porque eu deixei como variável de ambiente e ele não está mais aqui. Segundo passo, ou melhor, o terceiro que a gente vai precisar fazer é justamente carregar esse documento, né? Fazer um text loader aqui para a gente conseguir justamente subir ele para dentro de um vector store. E basicamente o nosso quarto passo aqui é justamente fazer o seguinte: com base no dado, ou melhor, que foi carregado, como é que a gente consegue fazer o split? E aqui entra já a parte dos chunks que eu falei. A gente está utilizando basicamente com size 300 e o chunks overlap como 50.
beleza? E aqui a gente basicamente faz um docs igual a splitter e que tá recebendo basicamente o documento que a gente acabou fazendo o load aqui em cima, tá? E o nosso quarto, quinto, sei lá, já me perdi aqui, a gente vai fazer a criação dos nossos embeddings justamente se utilizando o quê? Do nosso ChromaDB, né? Que é o nosso banco de dados vetorizados que eu acabei mencionando aqui dentro da nossa solução. Bom, aqui a gente vai tentar definir também, utilizando o ChatGPT como um todo, o nosso modelo, né, de retriever, né, ele que vai fazer justamente reestruturar, né, vai receber a pergunta, vai reestruturar esse novo prompt em si que a gente acabou comentando lá em cima, para conseguir fazer a busca e fazer o retriever, né, que é recuperar basicamente essa informação e retornar basicamente os documentos. Bom, aqui no finalzinho eu basicamente estou fazendo tipo uma perguntazinha aqui para o nosso modelo, perguntando qual é a multa em caso de cancelamento. Se a gente for aqui dentro do nosso livrinho, a gente vai saber, né? Em caso de cancelamento, será cobrada uma multa de 20%, né? Dentro do nosso cenário de caso de uso como um todo. Então a gente já sabe a resposta e a gente já sabe, por exemplo, se esse cara alucinar, a gente sabe por quê, né? A gente sabe por que até não. A gente sabe a resposta correta. E aqui é basicamente um print em si para a gente conseguir ver o resultado. E último, mas não menos importante, a gente conseguir visualizar qual trecho desse documento a gente conseguiu fazer o retriever, né? Que a gente conseguiu recuperar. Ou melhor, qual parte do texto a gente está utilizando de fato. Beleza? Acho que essa dinâmica eu gostei, eu vou passar a utilizar mais, tá? Acho que é mais rápido a parte de coding. Acho que vocês conseguem parar e escrever qualquer coisa assim, tirar um print e copiar e tal. Bom, depois de ter colocado basicamente todo o nosso código aqui, a gente vai dar um source activate e simplesmente dar um python main.py. E aí a gente vai ver basicamente o nosso ChromaDB fazendo o que devia estar fazendo. Lembra que eu disse que eu tinha exportado a minha OpenKey? Então, eu acho que eu não exportei não. Bom, vou fazer isso aqui agora com certeza fora das câmeras, para vocês não terem que pegar meu token, beleza? Token adicionado, bora dar um Python e ver basicamente ele rodar. O que ele tá falando? Error, total, provavelmente ele não tá encontrando contrato. Eu coloquei como contexto. Que legal, Manils. Bom, bora rodar aqui novamente e ver o que ele retorna. Acho que agora vai. Aqui, ó. Bom, aqui, ó. Ele falou o seguinte: a nossa pergunta, lembra que a nossa pergunta aqui foi qual é a multa em caso de cancelamento? Ele simplesmente foi lá e buscou. A multa em caso de cancelamento é de 20% sobre o valor total do contrato. E ele simplesmente, basicamente, que é o que a gente havia passado. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E, bom, se inscreva no canal e deixa um like aqui no vídeo. Valeu!